falar de um jogo que no primeiro tempo o Bahia praticamente não esteve em campo, pelo menos na nossa ótica, e você fazer essas mudanças e o Bahia virar esse jogo e conquistar esse título? Boa noite. Não é que a gente não teve em campo, né? Nós não, acho que estávamos um pouco nervosos, não conseguíamos ter a construção de jogo feita como a gente normalmente pratica. Logicamente que a ausência de alguns atletas contribuem para cair um pouquinho essa construção, muda-se um pouco a característica. E o Vitória marcou bem, né? Fez um bom jogo no primeiro tempo. Eu acho que pelo momento, né, de falta de confiança, acho que nos faltou um pouco de confiança no início do jogo e fizemos um primeiro tempo abaixo daquilo que a gente joga. No segundo tempo nós tínhamos que tentar construir melhor e a maneira que eu imaginei para construir era o Nico fazendo esse terceiro homem e depois fazendo com os dois zagueiros, mais ele, Eric e Juba, com 5 homens de frente para tentar empurrar o Vitória para o seu campo de defesa, tentar construir um pouco mais as jogadas. Eu acho que a entrada do Eric no lugar dele, do Nico no meio, é mais ou menos elas por elas, mas o Nico hoje fez uma partida espetacular, jogando na construção, só que pelo lado do campo. Eu imaginava que nós teríamos a bola no segundo tempo, e nós precisávamos construir melhor do que no primeiro. Primeiro construímos muito mal, não conseguimos trocar passes, não conseguimos ganhar 1 contra 1 em jogadas. Já no segundo tempo o time muda, né? E a atitude também, acho que principalmente. E ganha um pouco mais de confiança com o início do jogo e conseguimos retribuir o carinho que o torcedor teve com o time no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Primeiro, o que é que representa para você um cara que já ganhou muito no futebol como atleta e vem ganhando como treinador? Um título, um bicampeonato de campeonato baiano, logo após uma crise com o torcedor do Bahia, após a eliminação na Libertadores. Como é que você vê ameniza esse sofrimento do torcedor vencer o Vitória, que é o principal rival do Bahia, dentro da Arena Fonte Nova? Bom, eu acho sempre especial porque são poucas finais que você faz na vida. E você tem que aproveitar sempre a oportunidade. Quando você chega numa final, ano passado nós tivemos 2 finais, ganhamos as 2. Esse ano agora ganhamos o campeonato baiano, e só há mais uma possibilidade de fazer uma final em torneio que é mata-mata, né? Quando a vida lhe dá essas oportunidades, você não pode desperdiçar. Porque ao longo dela são poucas vezes você será campeão, você perderá muito, em tese. Eu conheço poucos times que ganham mais do que perdem, né? Você ganhará menos do que você imagina. Então, assim, para aqueles que são mais velhos, para aqueles que já estão partindo do final da carreira, é muito importante acumular mais uma taça, porque a gente é lembrado pelos títulos, pelas conquistas, e os mais jovens têm que aproveitar. Não é possível. E os mais jovens têm que aproveitar essa oportunidade desde o começo para tentar vencer, ganhar títulos e Onde eu estava falando para você, desculpa? No quê? Pois é, mas antes eu estava respondendo, acho que o que? Desculpa, onde que eu estava? Não lembro. Sim, para mim representa sempre muito. Ser campeão é especial em qualquer lugar, qualquer título. Nós queríamos, eu acho que é um pecado, a rota que foi traçada desde o começo do ano é um pecado ter saído da Copa Libertadores, mas nós não podemos também, nós temos que continuar. A vida é feita de continuar. Perder faz parte. Desistir é algo que não deve fazer parte. Então a gente tem que continuar, tentar sempre fazer o nosso melhor. O torcedor quando joga junto da gente, é sempre especial. Eu acho que é o que faz a diferença aqui na nossa casa, no nosso estádio. E vamos continuar, não tem outra alternativa. Vamos continuar, quarta tem mais, tem o Vitória novamente aqui, a gente conta com o apoio do torcedor para tentar fazer um campeonato brasileiro o melhor possível, tentar jogar a Copa do Brasil, agora são essas 2 competições que nos restam.
tentar recuperar muitos jogadores que estão no departamento médico e seguir. É o que nós temos de momento, tentar seguir. Nós não podemos ficar lamentando para o resto da vida. Tentar fazer com que nós tenhamos uma outra oportunidade de jogar essa competição no próximo ano. Boa noite, professor. Parabéns pelo título. E a gente costuma dizer que o Bahia cumpriu as expectativas e foi campeão inapelavelmente. E um título invicto depois de 45 anos. Uhum. E novamente com uma virada sobre o Vitória. Mas, mudando a página, depois de um jogo tão físico quanto o de hoje, como recuperar esse elenco para poder continuar ministrando cura ao torcedor para poder esquecer essa mazela que foi passada há algum tempo atrás? Bom, nós temos que amanhã eles descansam, nós começamos a analisar um pouco do jogo que foi hoje também, já aproveitar a parte de vídeo, e temos segunda e terça-feira para trabalhar essa equipe ou fazer mudanças, né? Nada impede que a gente faça trocas, dependendo do nível de cansaço. Everton acabou muito cansado, Jean Lucas muito cansado. Nós temos, quem sabe, aí, o Michel, que já treinou. Nós temos o Michel que já treinou ontem com a gente, né? Quem sabe com mais 2 treinamentos possa estar presente também. Enfim, é um grupo, vai ter que se ajudar, porque é uma oportunidade também de chegar aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro, né? E se juntar São Paulo e Palmeiras nessa briga. Façamos o nosso melhor de novo e vamos tentar comprar mais um triunfo. Rogério, boa noite, parabéns. Às vezes, na maioria das vezes, você toma as decisões querendo acertar. Sim. Às vezes não acerta, na nossa visão, às vezes acerta e as coisas fluem. Qual a importância de um título como esse, quando você toma a decisão lá atrás de dizer assim, eu quero treinar desde o início, eu quero treinar os garotos, eu quero acompanhar o dia a dia, eu quero estar nesse dia a dia. E hoje eu até falei na transmissão o seguinte, é um título que tem uma dimensão para mim diferente, porque o Rogério usou os meninos em vários jogos, os reservas em outros e os titulares em outros. Ou seja, quase que deu 4 jogos para cada um. E você conseguiu fazer isso. Como foi tomar essa decisão lá atrás, planejar tudo isso e usar essa garotada que construiu 4 jogos onde foram 4 triunfos com vantagem boa de gols? Para mim foi muito importante porque as outras vezes nós estávamos fora do país em pré-temporada. Essa foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com os garotos e poder colocar eles mais ou menos na forma de jogo como a gente normalmente joga, né? Eles foram trabalhados pela primeira vez comigo durante um período, uma semana, 10 dias, para trabalhar como a equipe principal joga. Então, tem um valor muito grande. Hoje na sala de preleção nós convocamos 26 jogadores, eu não sei quanto que é passado para vocês aí a lista, mas eram 26, né? E, exceção do Vitor, terceiro goleiro, todos haviam jogado. Então, é um campeonato onde Del ganha minutos, onde Juan Pablo ganha minutos, uma pena a lesão relativamente grave que teve, Cauê Furquim, David Martins jogando hoje, que seja 3, 4 minutos, mas esteve dentro de uma final, Fred demonstrando capacidade, o Luiz, que vocês não tinham visto no ano passado, hoje vocês têm uma noção melhor, um jogador que vem crescendo também a cada dia no treinamento, né? O Wendel, que teve a oportunidade de jogar, hoje por alguns segundos eu pensei em trazer o Nico para o centro, botar o Wendel do lado e empurrar Eric para do Everton, mas eu achei que o Nico estava tão confiante naquela posição e preferi não mudar. Poderia também ter colocado o Fred para ganhar um pouquinho de altura, trazer o Nico para volante e o Eric na do Everton, né, naquele momento, né? Mas, assim, para nós, isso para o clube eu acho que tem um valor agregado muito grande, né? Pelo que eles investem em jovens, em categoria de base. A maioria das contratações aqui, diferente de outros lugares, elas são feitas para desenvolver jogadores. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que... O clube investe bastante em jogadores de 16, 17, 18, até 21 anos. Então, esses jogadores eles não estão prontos. Outros clubes investem valores muito altos em jogadores em que praticamente você não tem o retorno da venda, né? E aqui é uma empresa e eles vêm com uma mentalidade diferente. Então, você também demora mais tempo para tentar desenvolver esses jogadores, né? Para ter... Isso é patrimônio, né? O jogador mais velho, ele é o ganho técnico. O jogador mais jovem, ele é patrimônio. E é assim que uma empresa normalmente trabalha. Então, lógico, acho também que muitas vezes você tem que pensar um ou outro, como foi o caso do Everton, que foi feito no passado, para crescer de imediato. Se você quiser crescer de imediato, você pode notar que praticamente o time do ano passado, todos, não há nenhuma novidade no time, né? Hoje jogou o Roman,
Tem o Gilberto também, que estava do ano passado. Mas o time é praticamente o mesmo. Há um desenvolvimento de jogadores jovens que vem chegando, vem se aproximando para crescer a base. Mas no topo, a gente mantém mais ou menos como no ano passado. Então são contratações feitas para o futuro, para você desenvolver esses jogadores e no futuro ter um time que tenha para mais 10 anos, aí 8 anos, jogadores com capacidade técnica e física para se desenvolver ao longo desse período. Boa noite, Rogério Ceni. Parabéns pela conquista. Eu queria lhe parabenizar principalmente pela leitura que você fez e no reajuste do posicionamento, quando você, talvez até de uma forma surpreendente, tenha puxado o Nico para fazer aquela função ali e ele surgiu como um atacante de extrema habilidade, né? E muita gente até às vezes fala que ele não tem tanta qualidade para chegar assim, porque a sua característica é mais defensiva. Bom, esse triunfo, essa conquista, ela, de certa forma, ameniza a situação, a relação com a torcida. O namoro estava meio abalado. E eu queria saber de você, honestamente, Rogério Ceni, com esse elenco que você tem em mãos, você tem agora 2 competições importantes de tamanho, peso e valor, como Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Aonde você, com certeza, olhando nos olhos da gente, pode falar onde esse time do Bahia pode chegar? Eu espero que possa chegar a quarta-feira, bem contra o Vitória, tentando vencer novamente o jogo, fazendo pontos e vivendo semana por semana. Esse é mais ou menos o que eu imagino. Eu não tenho como fazer para você principalmente que tem uma parada muito grande no meio do ano, tem uma janela muito grande de transferência no meio do ano. Então, o que nós temos que fazer é tentar somar pontos. São mais 15, né? 15 jogos, nossa, talvez 14, não sei se o jogo da Chapecoense, que está atrasado, eu não sei se vai ser jogado antes da parada ou depois da parada da Copa do Mundo. Mas nós temos que tentar somar o máximo de pontos possíveis, tentar sempre estar brigando em cima, na frente. Eu acho que mais do que nesse momento, né, contratações, porque a janela de fora se fechou, mas a recuperação desses jogadores que estão fora ajudariam bastante já. Se esses jogadores estiverem disponíveis, já tem um acréscimo muito grande para o nosso time. Nós vamos tentar trazer mais uma peça ou outra, logicamente, no meio do ano. E vamos tentar brigar pelo nosso melhor. É o que eu posso prometer a você. Trabalho, como desde o primeiro dia do ano eu fui trabalhar com os garotos e fiquei muito feliz desde aquele primeiro jogo com o Juan Pablo, Cauê e Del, que fizeram um partidaço, o David jogando muito bem, Fred com o Luiz jogando muito bem, ou seja, muitos jogadores jovens, Marcos Vitor ainda jogou aquele jogo, acho que Marcos Vitor e Rezende jogaram aquele jogo, só o resto era tudo garoto. E hoje eles são campeões, de verdade, participando com minutos, né? E tendo o David talvez como grande representante deles nesse jogo final, entrando em campo, um jogador que substituiu nada mais, nada menos do que um jogador com a história do Everton. Boa noite, professor. Parabéns pelo título. Houveram algumas críticas da torcida e parte também da imprensa sobre a ausência de jogadores decisivos nesse time do Bahia, né? Sim. Já contra o Rins, a gente viu o William José fazer 2 gols no primeiro tempo e hoje tivemos 2 gols do Jean Lucas. Sim. Queria que você comentasse um pouco sobre esse poder de decisão dos atletas e como você enxerga a capacidade desses jogadores de crescerem em jogos grandes também. Bom, eu acho o seguinte, nós caímos um pouco de produção do ano passado para esse ano. Essa é a verdade. Nós não conseguimos repetir o jogo vistoso, bonito. Talvez nós competimos mais, nós conseguimos ser mais aguerridos, mas nós não conseguimos ainda desenvolver o mesmo nível de jogo do ano passado. E boa parte dele se deve a esses jogadores que vão ter que crescer cada vez mais no ano. Eu acho que para o Jean, por exemplo, ele vinha num momento, às vezes até de dificuldade, né? Se doando, mas não conseguindo entregar aquilo que ele entregou já em 2 temporadas anteriores. E hoje eu acho que esses 2 gols são importantes para que ele volte para o jogo, porque o torcedor enxergue ele como um jogador decisivo, importante. Eu acho que o Jean, desde que chegou, já tem, 15, 17 gols aí, 19 gols. Um volante que pisa na área, que chega, né? O William, hoje também, indiretamente, direta e indireta, participou dos 2 gols, né? Ele que dá o tranco no jogador do Vitória e ali onde abre a perna para o Jean Lucas fazer. Everton participando sempre. Eu acho que nós temos que assumir, eles têm que assumir esse protagonismo, porque claro que o sistema é muito importante, mas hoje trocamos, arriscamos, fizemos Nico entrar na lateral. Se dá errado hoje, todo mundo batia aqui, a vida, todo mundo ia bater. Mas tem dias na vida que já não importa mais. O que importa é a tua convicção do jogo. E depois, se fosse para botar lateral por lateral, ponta por ponta, só sempre isso,
não faria sentido ser técnico. Você poderia ir lá e depois que eu encaixei o sistema de jogo, só trocar a peça. Então tem dias que você tem que arriscar. Tem dias que você tem que arriscar e felizmente, para esse tipo de jogo, você falou do Nico, não tem habilidade, alguma coisa assim, né? O Nico jogando de costas, ele tem um pouco mais de dificuldade que o Caio. Jogando de frente, vendo o jogo de frente, ele consegue render mais, consegue ter mais leitura, fazer as infiltrações, tem muita energia, muita força física. Então, assim, Eric por ele no meio, ficou meio que elas por elas, mas ele conseguiu crescer muito, acho que foi, para mim, eu não sei se já teve eleição de melhor em campo ou não, né? Na minha opinião, se fosse para eu escolher, eu daria pro Nico, com uma menção muito honrosa hoje a Gabriel Xavier, que fez um duelo assim... Cara, ele cansado pegou o Fabri aquela jogada, assim, ele não é o David para construir, mas foi um monstro hoje dentro de campo, se dedicou, se entregou muito. Acho que o Jean fez os gols, claro, vai ser lembrado, sempre quem faz os gols, né, sempre lembrado, lógico. Mas acho que os dois hoje fizeram uma partida, o Mingo também foi muito bem, mas o Gabriel, de pressão que ele vinha do jogo do Higgins, de construir, de tentar, de errar, de tentar, de errar, e hoje eu acho que é uma recompensa para ele, do momento de dificuldade que a gente vinha. Boa noite, Rogério. Rodrigo Fernandes, do Bahia.ba. Na última coletiva, o senhor falou sobre o impacto das vaias como um obstáculo para o desempenho da equipe. E eu queria saber, hoje, o time saiu vaiado no intervalo. Queria saber, além da parte tática, o que foi que o senhor chegou, falou com os atletas para virar essa chave. E assim, se o senhor acha que esse título pode mudar a relação com a torcida, a sua relação com a torcida durante a temporada. Não, eu não tenho, eu entendo, o torcedor, ele vem aqui no campo, ele vem para extravasar. Ele vem para gritar gol, para comemorar, para abraçar, para beijar, essa é a vida do futebol, né? Você não pode cobrar você não vinha todo mundo de terno e gravata, né? Então cada um vem aqui à vontade, bebe sua cerveja, tá alegre, fica puto, sai triste. Eu entendo tudo isso. Eu só falei sobre a vaia, e não acho que a vaia atrapalhou. É que a vaia, ela te tira a confiança às vezes, né? E hoje acho que as mudanças taticamente foram importantíssimas, mas eu falei para eles que nós tivéssemos um pouco de calma e não começássemos a rifar ou de qualquer maneira construir, que nós tivemos consciência. Porque o torcedor, no final, se a gente vencesse o jogo, eles iam estar com a gente, eles iam aplaudir. Mas nós precisávamos construir passo a passo esse resultado. Não adianta querer fazer tudo estabanado de uma maneira, né? Então, eu acho que esse entendimento foi importante. O torcedor, nós fizemos o gol cedo, foi muito importante. O torcedor veio junto com a gente. O papel do torcedor, quando está sempre cantando e tudo, ele é fundamental para a gente ganhar. Então, assim, para mim, não tem relação ruim. Eu entendo perfeitamente. Nós perdemos. Aliás, até o jogo que nós fomos vaiados, nós ganhamos, mas não foi o suficiente. Infelizmente, nós estamos a uma disputa de pênalti de ter um começo de ano perfeito. Mas aconteceu. O que eu não posso é ficar abraçado com esse pensamento para o resto da minha vida. O torcedor, acredito que também, ele vai viver coisas muito boas até o final do ano e vai viver ainda algum momento de tristeza. Nós não vamos só ganhar, é impossível. Mas ele é muito importante. O torcedor é fundamental. A Fonte Nova, com 48? 48 mil quanto? Então não foi recorde. Puta que pariu, vamos ter que bater o recorde quarta-feira. Então a Fonte Nova, com esse som fantástico que é o da torcida, que não deixa nem você conseguir falar com o teu próprio jogador, tem que vir todo mundo bem pertinho, porque senão não ouve. Isso é fantástico. Eu lamento a gente não ter conseguido. Eu juro, de coração, era o que eu mais queria, era a competição que eu mais adoro na minha vida, mas nós não conseguimos. Mas se eu for morrer por isso, aí eu não vou conseguir desenvolver em outros aspectos. Então, a gente pede desculpas, gostaria de ter continuado nessa competição e vamos lutar muito para que no ano que vem estejamos pela terceira vez nela. É o que eu posso dizer para o torcedor. Agradecer pelo carinho de hoje, pelo carinho com os jogadores, pela festa que eles proporcionaram e que eles, quando vêm aqui para fazer a diferença, são fundamentais. É uma atmosfera diferente de tudo. Então, eu sei que não é o ideal, que a gente gostaria de ter sido campeão hoje e estar na Copa Libertadores, mas é o que a gente tem para entregar no dia de hoje. Boa noite, professor Lincoln Ariage, da Rádio Itatiaia. Você já falou sobre a sensação de ser campeão, é o seu terceiro título, né, pelo Bahia. Você que foi multicampeão como atleta, e você foi campeão como treinador, hoje é seu 10º título. Sim. Como treinador. É uma marca importante, você falou que
as pessoas vão perder menos, vão perder mais do que ganhar. Sim, sem dúvida. Então é uma marca importante e você está agora a um título de alcançar o Fortaleza, né? Que foi o clube onde você foi mais vezes campeão como treinador. Então eu queria que você fizesse relembrasse, né, a sua trajetória como treinador, esses títulos que você conquistou e se você ainda almeja, né, alcançar e ultrapassar essa marca com o Fortaleza. Bom, eu espero que sim. Eu espero que a gente consiga. Foram 4 títulos lá, foram 3 no Flamengo e 3 hoje aqui no Bahia. Eu vou trabalhar para isso. Eu tenho, assim, as minhas convicções, temos as nossas dificuldades, né? Os investimentos não são fáceis para você fazer e já foram feitos em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse ano nós ainda não conseguimos e como o Ferran teve aqui falou, nós temos que tentar caminhar com as próprias pernas, né? E a revelação desses jovens jogadores talvez fará a diferença para caminhar com as próprias pernas, mas você vai pagar um preço diferente de outros clubes que conseguem já contratar um jogador de, sei lá, 28, 30 anos por 10, 15, 20 milhões de euros. Nós estamos tentando investir no futuro. Eu sei que o torcedor quer o resultado presente. E se nós temos um pouquinho mais de dificuldade, mas fazemos o nosso melhor para entregar. E eu espero sim. Eu espero, quem sabe. Eu sei que é muito difícil, mas não é impossível. Vamos tentar brigar. Nós temos 2 competições, tentar fazer o nosso melhor. No Fortaleza nós conquistamos um título nacional. Quem sabe aqui a gente possa também tentar. Acho que seria um sonho para o torcedor do Bahia e para a gente conquistar um título de envergadura nacional. Boa noite, Rogério. Sobre janela de transferências e investimentos. Sim. Em 2024 foi dito que a prioridade do Bahia ia ser sempre, ou quando possível, a primeira janela de transferência do ano. Para 2026, segue sendo a prioridade do Bahia a primeira janela e não a segunda? Porque chegaram 3 reforços para esse ano. Bom, essa é uma conversa mais com a direção, né? Foi tentado repor a saída do Arias. Foi tentado, com o Kiki ali, uma saída do Kaique, né, uma eventual. Foi um ano de a gente, no entendimento e na visão de todos, de recolher um pouco em investimentos e tentar compensar ausências, saídas. Tem uma ou outra peça que deve chegar no meio do ano, né? Mas aí eu acho que é uma pergunta mais direcionada para o Cadu, para o Raul, eles que cuidam mais dessa parte, né? Nós vamos ter que tentar viver o momento e fazer com que a gente seja sempre competitivo. Eu acho uma coisa importante, assim, a gente compete contra quase qualquer time no Brasil hoje, mas a gente também tem dificuldades, muitas vezes, em ganhar de muitos times. Então, assim, a média do futebol brasileiro está muito equilibrada, né, nos lugares. O que eu falei, talvez os nossos maiores reforços hoje sejam os garotos que foram colocados à prova. Eu sei que não em talvez jogos excepcionais, mas foram colocados à prova. E para mim, os principais em curto prazo são os jogadores que estão no departamento médico. Michel voltando, David, eu espero voltando rápido. Teve o retorno do Marcos Vitor agora. Nós temos ainda Caio Alexandre, que hoje ficou fora. Temos o Gilberto também, que infelizmente ficou fora. Canu, ou seja, o sistema defensivo ele foi um pouco fragilizado bem nesse momento mais difícil, que eram os jogos eliminatórios, fase Campeonato Baiano, e os jogos eliminatórios de Copa Libertadores. Para nós, pesou bastante a ausência desses jogadores. Boa noite, Rogério. Rodrigo Barata, Canal Bara Bahia. Na primeira pergunta, você respondeu sobre a questão do primeiro tempo, onde o Bahia sentiu esse aspecto mental, esteve ansioso. E quando a gente puxa um retrospecto, o Bahia, vez e outra, em decisões, tem sentido em alguns jogos e tem oscilado justamente em jogos decisivos. Quando se fala de investimento, e também você respondeu nessa coletiva, você traz esse destaque do investimento em garotos mais jovens, em razão de um projeto que se sabe que é gradativo. Sim. E do outro lado tem a ansiedade da torcida, por títulos de maiores expressões. Como lidar e como fechar essa equação de um Bahia que tem esse projeto, mas a torcida tem a sua velocidade, tem seu desafio e tem justamente essa necessidade de ter jogadores, inclusive com o mental um pouco mais preparado para conseguir dar um passo adiante nessas decisões? Entre tudo isso estou eu, tá? E é por isso que eu estou sentado aqui, porque tem a pressão, logicamente, por títulos, por estar pronto, né? E tem do outro lado um grupo que quer gradativamente fazer com que o Bahia se estabeleça entre os 6, 8 principais clubes do Brasil, né?
E em meio a isso tem a minha também necessidade e do torcedor, enfim, todo mundo quer ver o Bahia como hoje campeão, mas de uma competição maior, né? E a parte mental dos jogadores, alguns vai ser desenvolvida com o passar do tempo. Mas eu concordo que em determinados jogos nós caímos um pouco de rendimento. Aliás, fizemos muito melhores primeiros tempos e maus segundos tempos do que ao contrário, como foi no dia de hoje, né? Mas isso nós vamos ter que tentar encurtar, amadurecendo mais rápido esses garotos. E eu, logicamente, aqui no meio tentando sempre suportar tanto uma pressão de um lado quanto o desejo do outro para tentar equilibrar isso. Esperamos que a gente consiga mais pontos esse ano no Campeonato Brasileiro, que a gente consiga caminhar na Copa do Brasil também e ser um ano melhor do que foi os outros. Mas compreendo perfeitamente a tua pergunta, ela é razoável, plausível e a gente fica nesse meio sofrendo um pouco também. Boa noite, professor Maria Vitória Pires, do canal GM Esportes e Portal IG. Ano passado, o senhor falou bastante da questão do Bahia ter sido o clube que mais jogou no ano. Né? Foi uma quantidade grande de partidas. Esse ano, com a saída da Libertadores e também com a ausência da Copa do Nordeste, o clube vai ter menos partidas ao longo do ano. Como se houver essa questão, é um calendário novo, tem parada para a Copa, mas isso vai ser importante para que o senhor consiga colocar em prática as suas convicções daquilo que o senhor espera do modelo de jogo do Bahia? Não, as minhas convicções e o modelo de jogo estão implantados independente de ser mais ou menos o menor número de jogos. Eu acho que a gente tem uma condição física melhor. Administrar jogadores que querem estar jogando com menos jogos é mais difícil, porque todo mundo quer ter seus minutos, todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer estar no campo de jogo. Em contrapartida, estamos mais, em tese, inteiros, descansados a partir do momento... Não até agora, porque até agora nós jogamos... só tivemos agora a primeira semana cheia, né? E até a parada FIFA, agora até o fim de março, são jogos de meio e fim de semana, continua no mesmo ritmo. Depois da parada FIFA, sim, nós temos aí umas 3 ou 4 semanas, se não me engano, de jogo único, onde nós temos que levar ao máximo a condição técnica que esse time tem. Temos que fazer ele jogar no seu limite da condição técnica para enfrentar os adversários, tentar acumular o maior número de pontos. Aí eu acho que não vai ser mais um problema de condicionamento físico, vai ser o problema de onde a gente chegar no nosso teto para ver aonde é esse teto, aonde dá para chegar com o nível de teto. Mas sem dúvida nenhuma, a partir de abril, começa um espaçamento maior de um jogo para outro. Rogério, boa noite. Por mais de uma vez nessa temporada, você já falou, inclusive hoje, né, que o time da temporada passada para a atual perdeu um pouco daquela vistosidade, né, um jogo um pouco mais bonito, pode dizer assim. Eu queria que você explicasse o porquê você acredita que isso aconteceu, tendo em vista que as saídas do time, né, o Kaique, o Thiago, o Cauli, desses que saíram nessa temporada, Rezende, apenas Thiago e Cauli tinham uma certa frequência a mais nesse time do Bahia. Por que você acredita que o time perdeu tanta vistosidade de uma temporada para outra? Caio Alexandre jogou pouco esse ano. David, que é um jogador de muito boa construção e que para nós faz muita diferença, jogou também, esteve fora já, tá fora já praticamente um mês, sei lá, 20 e poucos dias. Vamos lembrar só que nós temos 60 dias de futebol no ano, né? De jogo até acho que menos, nós já estreamos depois do dia 7, nós estreamos dia 11, 12, 13, eu não sei, de janeiro, né? Então nós estamos com 55 dias mais ou menos de jogo no ano só. E nós já temos atletas, o Gilberto é um jogador que quando eu preciso de construção, ele é muito importante por dentro. Então, lógico, para jogos fora de casa, de repente, você tem um time mais físico para competir, como foi contra Vasco, como foi contra Corinthians, né? Não foi com o Higgs porque nós não jogamos bem, mas competimos, mas não jogamos bem. Para os jogos em casa, para você ser predominante no jogo, se você quer a bola e quer ser o time a ter o que vai dar o ritmo do jogo, você também tem que ter essas peças à disposição. Então, assim, eu acho que eu acho que vistosamente realmente o jogo caiu um pouco. Lógico, se você pegar o Cauli, se você pegar o Kaique, por exemplo, eram jogadores que tecnicamente deixavam o jogo mais bonito. Mas o Kiki, por exemplo, te compete muito mais, te pressiona muito mais, retorna muito mais. Então, é um equilíbrio difícil de você encontrar. Então, eu acho que 25 foi o melhor ano nosso em matéria de qualidade, de jogo bonito. Eu acho que agora a gente tem que aprender a competir um pouco mais e tentar se aproximar de 25, coisa que não aconteceu, na minha opinião, nesse ano ainda de 2026. Esperamos que a gente consiga colocar isso em prática daqui para o restante do ano.
Boa noite, Rogério. A respeito do lado direito, no intervalo, você tira o Ademir e o Roman. Curiosamente, o jogo do Bahia naquele momento, né? Acho que todo o primeiro tempo não estava fluindo de nenhum lado, mas principalmente do lado direito. O Ademir estava perdendo algumas bolas, algumas disputas para o Ramon do Vitória. Você tira ambos, que curiosamente estavam amarelados. Eu queria saber se é pelo cartão amarelo, pelo jogo, que não estava fluindo muito daquele lado, ou se por ambos. Não, o cartão amarelo, talvez para o Roman, que é um jogador de defesa, né, possa ser, mas eu tinha duas coisas que eu podia fazer. Ou soltar Roman pela direita, porque na construção ele estava encontrando dificuldades, né? Ele é mais um jogador muito parecido mais com o Arias do que com o Gilberto, né? Então, mas como a gente já tem o modelo praticamente, o Juba é muito importante para a gente, do meio para frente, eu preciso segurar alguém para compensar, né? E nós achamos que o Nico faria melhor essa construção, né? Se tivesse o Gilberto, logicamente teria entrado o Gilberto nessa função, mas nós não tínhamos. Tínhamos o Wendel, mas o Wendel também foi um lateral muito parecido no jogo que ele se destacou, que eu falei para vocês, um lateral muito parecido com o que foi o Roman. Então nós resolvemos arriscar nesse sentido. E os pontas, é o seguinte, nem sempre você vai... Eu lembro do jogo do Sanabria que ele acabou com o lateral aqui. E lembro de jogos que ele não conseguiu ter tanta vantagem, né? Então os pontas, quando você tende a... Nosso objetivo é sempre colocar o ponta no 1 contra 1, fazer com que rode essa bola até chegar num jogador que pode desequilibrar, que são Ademir, Sanabria, Kiki e Pulga e Cauê, que hoje estava relacionado e foi cortado. Então, assim, nem sempre esses jogadores estão com a confiança em alta, estão bem fisicamente. Hoje foi um dia que nem o próprio Pulga teve tão bem. Pulga jogou muito bem no último jogo. Vocês vão lembrar que ele foi o ponto de desequilíbrio. Hoje não teve tão bem. A Sanabria entrou hoje, foi bem. Acho que conseguiu ganhar mais duelos, né? Então, assim, são posições que dependem muito do teu dia, da tua inspiração, da característica do marcador. E as trocas foram feitas para isso, para continuar dando amplitude por um lado e fazer com que Nico viesse por dentro. E ele até passou mais até do que imaginava, né? Ele se empolgou, muitas vezes ele foi bem, foi no fundo e tal, e outras ele arrancou e abandonou um pouco a lateral. Né? Mas eu entendo, não é um jogador que treina todo dia nessa função. Nós conseguimos falar verbalmente, mostrar no quadro, é diferente de você trabalhar no dia a dia para fazer. Boa noite, Sene. Thiago Fernandes, do Manual Tricolor. Eu gostaria de saber o que você acha que foi determinante, né, para a mudança da postura do Bahia do primeiro para o segundo tempo, não somente na tomada de decisão, mas também na vontade que os jogadores demonstraram. Eu acho que o Nico se destacou muito naquilo que a gente propôs para ele fazer. Eu acho que isso começou da confiança, a própria entrada do Kiki pressionando mais, isso compra o torcedor, vem junto com você. Eu acho que eles ganharam o torcedor na volta do segundo tempo, a torcida também compreendeu, vaiou na ida pro vestiário, mas compreendeu também em pouco tempo que a gente precisava deles para tentar virar esse jogo. E eles foram parte importante no dia de hoje para que a gente virasse o jogo. Então, acho que com essas entradas começamos a finalizar, começamos a chegar, começamos a chutar. Nico chuta por cima, que até você... o menino estava aqui, ele fez assim, eu vi no vídeo agora há pouco aqui, que reclamou. O Nico chuta, o William chega, a Sanabria depois começa a chegar. Enfim, nós criamos algumas situações de gol e isso foi elevando. E aí, no momento que nós estávamos bem no jogo, fizemos o gol. E daí em diante, o torcedor carregou o time por si só. Rogério, boa noite. Rodrigo Ferreira, Central do Bahia. Passada essa página do Campeonato Baiano, com título, agora a temporada só tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Teoricamente, menos jogos comparado ao outro ano. Eu queria saber de você, como é que você já está trabalhando com o elenco, visando buscar o melhor possível e, quem sabe, uma vaga direta na Libertadores esse ano, com a situação mais simples. Tá, eu respondi, acho que praticamente essa pergunta, eu não lembro quem aqui que me fez essa pergunta, foi o menino de branco aqui, né? Que me fez a pergunta sobre isso do número de jogos menor e tudo, né? No momento, nós ainda não temos esse número de jogos menor, ele é um volume grande de jogo. Nós temos jogo agora, quarta-feira, domingo. A partir da parada da data FIFA, eu acho que nós teremos uma volta com jogos mais espaçados. Vamos tentar investir na parte física e, logicamente, com menos jogos, sempre tem aqueles que ficam mais felizes e os que ficam mais descontentes por menos minutos. Vamos tentar motivar e equilibrar para que todos estejam interessados e focados no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil que você citou, que é o que nos resta.
Boa noite, Rogério. Você comentou hoje que é normal para o Bahia acabar piorando no segundo tempo. E foi justamente o inverso. Não falei que é normal. Não, eu falei claro. que acontece mais de fazermos bons primeiro tempos e caímos no final do segundo tempo. Hoje foi ao contrário. Fizemos um mau primeiro tempo e jogamos bem. Eu não falei que... Perfeito. Não falei que é Mas costume. a dinâmica de hoje que é mais difícil no Bahia. É mais raro de acontecer. Perfeito. Mesmo sendo um jogo que o Bahia não tá acostumado, é um final de campeonato baiano, um palco que o Bahia costuma frequentar, assim como o Vitória também é um adversário conhecido. Você acha que esse poder de reação que o Bahia mostrou hoje pode ser uma inspiração para jogos decisivos para o restante da temporada também? Eu espero que sim, mas eu espero que a gente não espere ter primeiro tempos abaixo para voltar a jogar no segundo, que a gente comece e jogue desde o primeiro tempo. Eu acho que havia uma pressão muito grande para os atletas pela eliminação da Libertadores e pelo que aconteceu no último jogo aqui. Eles estavam... Pô, qualquer ser humano, gente, vocês, por mais capacidade que tenham para exercer a função de vocês, quando você é vaiado, quando você sente, né? E não é que você fique magoado com o torcedor, coisa assim, não, você sente porque, afinal de contas, todo mundo entra ali no campo de jogo, tá? Você vê aquele estádio cheio, casa cheia, a tua torcida, né? Porque você ser vaiado pela torcida do adversário é muito legal, né? Mas você, às vezes, ser vaiado pela tua torcida, você tira um pouco da sua confiança, né? Então eu acho que foi isso. Eles estavam, assim, um pouco ansiosos, receosos, talvez seja mais palavra, no primeiro tempo. No segundo tempo, com a adversidade, todo mundo teve a personalidade de fazer um excelente segundo tempo e dominar. Nós praticamente dominamos, com exceção dos últimos minutos ali, onde que é natural também, se você não matar o jogo e não fizer o terceiro gol, é natural que fique aquela, né, bola cruzada na área, cruza aqui, cruza do lado de lá, bate tiro de meta longo e disputa. Eu acho que eles entregaram tudo o que eles podiam e deram mais um título para o torcedor do Bahia. Esperamos que a gente possa voltar quarta-feira com a presença do torcedor e entregar mais uma vez um bom resultado. Boa noite, Rogério. Você falou que citou Cauli como um dos jogadores que o time tinha vistosidade com o jogo dele, né? Sim. No meu entender, você não tem uma ferramenta como Cauli hoje mais no elenco, um jogador mais capaz, talvez o mais capaz do elenco que você tinha, de atuar no entrelinhas. Você não precisou de um jogador como esse hoje, mas eu acredito que para o restante da temporada você vai precisar. Você se ressente de um jogador dessa posição, uma vez que também eu enxergo particularmente, que não há no elenco, e há algum outro tipo de ferramenta, de jogador-ferramenta, que você também enxerga uma necessidade do Bahia se reforçar nesse sentido? Veja bem, eu explicar. O caso do Cauli, o Cauli não queria mais estar aqui. Então, por mais que eu queria muito, e todos eles queriam que o Cauli estivesse aqui. Porque às vezes todo mundo acha que é não, porque não segurou. Porra, eu tentei convencer todo o tempo o Cauli de ficar. Você vai dizer, mas ele não jogava titular. Pô, mas ele era um cara que se eu precisasse mudar o jogo, ele baixava, como você falou, para fazer essa flutuação junto. Sai o Willi, por exemplo, um Cauli, Del, Cauli, Everaldo, né, uma troca. Agora, ele infelizmente queria sair. E aí eu não posso querer mais do que o cara. Eu quero muito que ele fique, mas ele tem que querer. Ele queria trocar de ares. E aí a direção aceitou a troca, eu relutei muito, eu briguei muito para que ele ficasse. Porque eu achava que ele era o cara que podia mudar uma característica de jogo para a gente. Hoje, se eu disser no elenco, se a gente tem esse jogador, com a característica do Cauli, não. Mas com o Cauli, da maneira que ele estava aqui, nós também não tínhamos. Então é uma pena, porque é um jogador importante, gosto muito dele, tentei segurar ele de todas as maneiras, e ele acabou parando no São Paulo. A direção tentou segurar, ofereceu, teve o contrato estendido desde a primeira temporada aqui, quando o Palmeiras queria o Cauli. Agora, é raro, é um jogador de característica difícil de você encontrar, mas vamos ter que tentar fazer ou encontrar um jogador que nos dê essa possibilidade de mudança de jogo. Ele era um cara que dava uma mudança de jogo, de característica de jogo muito grande. Infelizmente, eu quis, todos quiseram, todos tentaram, eu tentei muito, mas ele quis ir embora. Aí passa a ser uma negociação com a parte diretiva. Rogério, boa noite. Você, algumas oportunidades, já disputou o final de estadual, julho, agosto. Não entregando sua idade, você ainda é uma pessoa muito jovem. Não, eu tô velho mesmo. Já disputou o final de estadual
final de primeiro semestre, e hoje a gente tem uma realidade até 2029, pelo menos, de no 7º dia de março você já disputar um título estadual, que pode causar pressão ou não, a depender do resultado. Como você avalia esse trecho do calendário, já que ele vai persistir por mais 3 temporadas, e como lidar com ele a partir das próximas, porque é uma referência agora, a primeira lição? Eu ainda tenho a felicidade de trabalhar com caras que entendem o todo que é feito, né? Nós temos 16 jogos feitos nesse ano, com 12 triunfos, com 3 empates e uma mísera derrota que nos tirou a competição mais importante, que nos corrói, nos destrói todos os dias, mas que a gente tem que voltar lá e prosseguir. Mas sempre uma pressão extra que traz o campeonato. Todo mundo fala que não vale nada, mas se pede, todo treinador tem que ir embora, tem que contratar jogador, tá tudo errado. Se ganha, porra, né? Olha aí, tá, mas então, se ganha só mais um título, não sei o quê. Então, para quem perde o Campeonato Baiano não vale nada. E para quem perde o Campeonato Baiano vale muito. Para quem ganha é só um Campeonato Baiano, né? Eu penso que o Campeonato Estadual no nosso país tem essa característica de valer muito da rivalidade, principalmente quando ele é jogado entre as 2 principais equipes do estado, ela tem uma valia muito grande, mas vai te gerar pressão sempre. A não ser que você jogue o teu campeonato com um sub-20, resolva desistir daquele campeonato, quem sabe? Um dia, se nós tivermos, como alguém perguntou, uma classificação direta para uma Libertadores, acho que foi você que perguntou, nós consigamos atingir esse patamar de estar presente numa Copa Libertadores de maneira consecutiva e direta, quem sabe a gente possa aproveitar o Campeonato Baiano justamente para surgir um David Martins, para surgir um Cauê, para surgir um Juan Pablo, e de maneira mais consecutiva e deixar que eles joguem esses jogos aqui, esses jogos grandes aqui, onde tenha 40, 50 mil pessoas, porque aí talvez o amadurecimento aconteça mais rápido, mas para isso nós temos que ter um calendário internacional de forma mais segura para a gente poder fazer. E, aliás, alguns jogos do estadual para a gente também é muito importante, porque esse time titular ele jogou, se eu não me engano, contra o Barcelona e os 2 jogos finais. Ele jogou só 3 datas, né? Mas foram jogos importantes para dar ritmo, para tentar jogar outras competições para o Campeonato Brasileiro e para a Copa Libertadores. Eu acho que o que a gente fica de lamentação, de tristeza, é não ter conseguido atingir o nosso objetivo na Copa Libertadores, que era, talvez até hoje, nem estar jogando com esse time. A nossa programação era estar jogando hoje com o segundo time. E ter jogado na quarta-feira contra o Tolima com o primeiro time. Infelizmente, isso não aconteceu. E, às vezes, você tem que encarar de frente as dificuldades que essa carreira oferece para você. Obrigado, professor. Encerrada a coletiva. Boa noite a todos.